Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom olá. Meu nome é Felipe Xavier e esse é o Coffee X. No episódio de hoje, nós vamos comemorar o Dia do Podcast no Brasil. Isso mesmo, dia 21 de outubro é comemorado o Dia do Podcast aqui no Brasil e eu não estou sozinho para fazer isso. Hoje convidei duas pessoas incríveis aqui da indústria do podcast para compartilhar esse momento comigo. E eu vou começar com ela, a Ananda Garcia, lá do podcast A Era do Áudio. Bem-vinda, Ananda. Obrigada, Felipe. É um prazer estar aqui e falar de uma coisa que a gente adora fazer e ouvir, né? Que é o podcast. Sim. Muito feliz de estar aqui. Obrigada. Obrigado. E ele também, caraca, a gente tava conversando em off aqui, depois de um ano editando o podcast, ele nunca apareceu por aqui, eu não acredito nisso, que pecado. Henrique Oliveira, do Errado Não Tá Podcast. Fala aí, Henrique. Buenas, galera. Eu achei até que tava no meu contrato. Fez, você vai editar, mas não pode aparecer no podcast. Mas, não sei se o contrato foi quebrado, sei lá, a gente conversa isso depois do episódio. Valeu, Felipe. Valeu, Henrique. Obrigado pela participação aí, gente. Esse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre a mídia, sobre o podcast. Eu sei que no Coffee X a gente costuma falar mais de filmes e séries, mas volta e meia pra trás aí eu já tive alguns episódios falando sobre podcasts. Eu já tive podcast, acho que no primeiro ano do Coffee X eu tive um podcast com o Gabriel Tuller que a gente falou um pouco sobre isso, né? De como a gente conheceu o podcast, como a gente começou a consumir a mídia. Mas é legal porque isso foi, 2 anos atrás e agora o podcast já mudou completamente. Parece que o ano do podcast realmente chegou no Brasil, sabe? Aquele ano que nunca vinha realmente chegou e acho que a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse episódio. E é isso, vamos lá. Gente, eu queria começar, e aí eu quero começar com vocês, porque eu acho que durante todos esses episódios aqui do Coffee X, eu já devo ter compartilhado a minha história com o podcast, depois eu posso só resumir pra vocês, mas eu queria saber um pouquinho de vocês, como que vocês conheceram a mídia, tipo, quando que foi, se vocês lembram qual foi o primeiro episódio e como o podcast impactou a nossa forma de consumir conteúdo. Eu sei que do meu lado mudou bastante, mas eu quero entender de vocês aí. Então, Henrique, começa você aí. Quando que foi e qual foi, se você se lembra? Eu lembro quando foi, mas não lembro exatamente o ano. Ananda não sabe, Felipe sabe bem, memória não é meu forte depois da burnout. Então, de vez em quando acontece, mas assim, eu lembro que o primeiro que eu ouvi foi o Radiofobia. Todo mundo começa pelo Jovem Nerd, do Nerdcast normalmente, só que eu sempre fui o contrário. Eu sempre, por exemplo, todos os meus amigos gostavam de Legião Urbana. Eu digo, eu vou ouvir outra coisa, não vou ouvir Legião Urbana porque todo mundo tá ouvindo. Eu gostava de Titãs, eu sempre fui meio isso. Como muita gente tava falando e aparecia em todo lugar no Google Nerdcast, eu digo, não vou ouvir esse. E aí, nessa pesquisa, apareceu Radiofobia. Aí eu fui atrás para saber o que é que era esse Radiofobia. E o problema de ter começado por ele é porque você já começa lá em cima, né? Porque Léo coloca lá em cima toda a parte de podcast. E podcast, pra mim, foi muito bom, porque eu sempre fui um cara meio sozinho. E o podcast era quem tava comigo o tempo todo. Então foi muito legal também. Eu até falei no Nabcast, no Dia Internacional do Podcast, que a gente fez uma live, que eu ainda vou tatuar o podcast salvou a minha vida. Até a gente pode falar sobre isso depois, porque, cara, o podcast me acompanhava em tudo. O podcast me acompanhava quando eu tava simplesmente andando com o Constantino na rua, quando eu tava indo pro trabalho. E, assim, quem não conhece Natal, eu morava na Zona Norte e eu trabalhava na Zona Sul. Natal não é muito grande, só que Zona Norte pra Zona Sul tem somente uma ponte. Aliás, hoje tem duas. Mas antes tinha somente uma ponte, e se uma formiga quebrasse a pata, acabou, engarrafava tudo e não andava. É mais ou menos isso. É porque essa ponte deve ter sido feita, sei lá, em 1920, 1930. Então, talvez a gente tenha um fluxo um pouco maior de automóveis hoje. Então,
eu ouvia muito podcast. Por dia, eu ouvia 6, 7, 8 podcasts. Então, era muito massa porque eu ouvia de tudo. De venda de brinco, a construção de avião, eu tava assistindo, eu tava ouvindo nessa minha ida e vinda. Então, eu acho que eu resumo isso. O podcast, e hoje acontece também, faz parte de praticamente toda a minha vida. Fez parte dos momentos que eu tava depressivo, fez parte dos momentos que eu tava muito feliz, fez parte dos momentos que eu tava indo pra academia, e assim vai indo. Que legal, cara, que legal. Pra mim, o podcast ele chegou a ser um problema, porque eu sempre fui o louco da música, né? Eu sempre curti muito ouvir música, conhecer banda. E nos primeiros anos que eu conheci podcast, o meu consumo de música, tipo, foi lá pra baixo, porque eu comecei a escutar só podcast, né? Mas e você, Ananda, como que foi pra você? Antes, eu queria fazer um comentário sobre o que tu falou agora, Felipe, porque pra mim o consumo do podcast impactou demais o consumo da música. Eu era uma pessoa que escutava muita música e eu notei que nos últimos anos a música reduziu demais. Eu até tenho um episódio em que eu converso com a Laura Capanema da Deezer e ela fala que ela discordava disso, né, que são coisas muito separadas. Eu achei interessante o ponto de vista dela, porque pra mim o podcast roubou muito o tempo da música, mas, por exemplo, não roubou o tempo do YouTube. Porque o YouTube eu consumo ele num tempo diferente. Quando eu tô no sofá, olhando pra TV, geralmente eu não tô ouvindo podcast. O podcast, ele tá mais me acompanhando no movimento. Então, nesse sentido, eu sinto que eu tô, assim, super desatualizada dos novos artistas, dos novos lançamentos. Porque, enfim, o podcast acabou me afastando um pouquinho, né? Mas eu amo as duas coisas, mas gosto mais do podcast. E eu cheguei até o podcast por meio do rádio, porque eu estudei jornalismo, eu queria trabalhar em rádio, eu adorava ouvir rádio, tanto de música quanto de notícia. Eu não sei dizer qual foi o primeiro episódio que eu escutei, não lembro exatamente quando, mas provavelmente foi um Nerdcast, assim como boa parte da população podcasteira do Brasil, né? Provavelmente foi. É porque o Henrique é hipster. Ah, ele é, exato. É. Mas não foi muito longe, né? O Radiofobia tá ali, eu tenho um parentesco. Mas eu lembro o seguinte, que quando eu descobri o podcast, eu pensei, gente, isso pode ser uma ferramenta muito interessante para adquirir um conhecimento, para aprender. E então eu comecei a procurar no site da BBC podcasts e programas de rádio que eles deixavam ali salvos para serem escutados como podcast. Tudo pelo navegador, né? Óbvio, porque eu não tinha iPod, não tinha aplicativos de streaming, etc. Então foi uma ferramenta para eu poder adquirir vocabulário, para eu poder escutar em inglês, melhorar a habilidade de escuta. E aí, por muito tempo, o podcast para mim foi essa ferramenta poderosa para eu adquirir um conhecimento. Só depois, eu diria aí que mais ali perto de 2019, que eu comecei a ficar viciada em alguns podcasts, tipo o É Nóia Minha, que daí traziam uma companhia, um conforto, que daí eles eram até um conforto emocional, mais do que vou aprender sobre um assunto. Então, pra mim, ele tá muito nessa seara do companhia, conforto, mas também conhecimento, sabe? É um combo completo, eu sou muito apaixonada. Que legal, é legal a diferença de como que a gente, que cada um de nós chegou no podcast e como a gente usou ele por muito tempo. Pra você, foi uma ferramenta por muito tempo, né? E só depois parece que veio, é hobby também, né? Sim. Pra mim, foi o oposto, assim. Eu comecei pelo Nerdcast e aí eu escutava, tipo, 1 milhão de podcasts de cinema. E aí depois eu falei, cara, eu acho que a galera faz podcast de outras coisas, né? E aí eu comecei a procurar. Então, por exemplo, eu acho que um dos primeiros podcasts que eu comecei a escutar também foi o Escriba Café, que é um dos mais antigos do Brasil e que é um podcast de história. Então, tipo, é muito legal. Ele é meio que um estilo audiodrama, que não é muito o meu estilo de podcast, mas como é um narrador só contando uma história, e a história é a história, né? A história com H maiúsculo, não é uma ficção. Me interessa porque eu gosto do assunto, né? Mas hoje em dia eu me informo, tipo, cara, hoje em dia xadrez verbal eu escuto que é de política internacional. Então, hoje em dia expandiu mais o meu leque, mas ainda assim os meus favoritos são esses de companhia, né? De tipo, sei lá, quando a gente para pra pensar, eu comecei a consumir podcast em 2011, 2012... Eu conheço os caras do Jovem Nerd, por exemplo, eu escuto eles até hoje. Hoje não com a mesma frequência que eu escutava no começo, mas, tipo, parece que eu sou amigo dos caras. Eu acompanhei os caras, sei lá, começando um projeto e, tipo, eles alcançarem tudo que eles alcançaram hoje. Então, tipo, é legal, né, você acompanhar assim. Felipe, você tava falando aí
o Escriba Café acabou, né? Ou ainda tem? Não, mas é bem raro sair episódio, assim. Ele grava, sei lá, a cada 6 meses, assim. Sim, eu tava pensando nisso, não querendo bagunçar a sua pauta, mas querendo lembrar qual podcast vocês sentem falta que acabou. Caraca. Eu tenho um que se chama Calcinha Larga, não sei se vocês já ouviram falar. Era muito bom. Não. Era muito bom, gente. Era com a Ellen Ramos, a Camila Frender, a Tati Bernardi. São, assim, mulheres escritoras e da área mais do entretenimento, falam sobre comportamento, enfim, temas femininos. E era muito engraçado, porque tinham entrevistadas e era ao mesmo tempo uma entrevista relativamente aprofundada, mas também e íntima com as entrevistadas, mas também era muito engraçado, sabe? Eu sinto falta disso. Eu não sei porquê, mas Poder rir. me deu uma ouvindo sensação podcast. de conforto. Parece que é aquela calcinha que você não precisa ter, aquela calcinha ajustadinha, aquela calcinha Isso! larga. Você tá em casa. Calcinha larga. Exatamente. É uma sensação de lar, sabe? Então eu sinto falta desse podcast. Acabou. Várias fofocas envolvidas, assim. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas acabou. Não sei se deu quebra-prato. Pronto. Mas ele era um original Spotify, né? E também esses originais Spotify, não sei, às vezes é uma questão de contrato, né? Mas esse é um que eu sinto falta. Cara, eu fui tentar lembrar o nome do podcast aqui, eu lembrava o nome só do host, que é o Fábio Barreto, ele é um escritor, e aí ele tinha um podcast, aí eu não vou lembrar o nome do podcast que ele tinha, ele tem outro agora, só que com outro foco, porque ele é um escritor e aí ele tinha um podcast de literatura, que ele trazia pessoas pra conversar sobre livros e tal. Hoje em dia ele tem um podcast que chama Gente que Escreve, mas é focado em quem quer escrever livros. Então, tipo, não é a mesma pegada, né? Ele é um podcast bem mais ferramental, né? Mais falando sobre a indústria, que não era muito o que eu gostava, né? Eu gostava dele analisando histórias, analisando escritas e tal. Então, eu acho que esse podcast, ele me faz falta, assim, porque volta e meia eu sou um desses leitores que compra mais livro do que consegue ler. Então, volta e meia eu queria falar, cara, eu vi esse livro... Vi gente falando, mas eu queria, tipo, sei lá, alguém entrando mais um pouco na história, sem dar muitos spoilers, pra eu saber se vale a pena esse livro. E aí, às vezes, eu usava muito o podcast desse jeito. Tipo, vou ouvir o que o Fábio Barreto tem pra falar sobre esse livro. E geralmente dava certo, porque batia, os nossos gostos geralmente batiam, né? E aí, hoje em dia, eu tenho que ir mais no escuro, assim. Porque eu não achei outro podcast literário tão bom quanto o dele era. Tem outros, mas eu não me identifiquei quanto nesses outros, né? Então... Não era o Escreva Sua História, não, né? Não, cara, putz, eu não lembro. Depois eu vou fazer uma pesquisa. Eu vou dar uma pesquisada e eu deixo o link aí na descrição desse podcast. Bom, se tiver o podcast, se o feed ainda estiver no ar, né? Às vezes o cara acabou com o podcast, mas deixou os episódios lá, né? Você tem algum, ô Henrique? Eu tenho 2. Um mais sério e um mais vida louca. E ambos, eu sou cristão desde que eu me entendo por gente, desde 96. E tinha um que eu amava, que era os CabraCast. Eu lembro do Ivandro Menezes. Exatamente. O Ivandro, gente finíssima. Os CabraCast falavam de coisas de Bíblia, do cristianismo, pelo nome já se percebe, de um formato muito nordestino, que é de onde eu venho, mas que também não era essa coisa cristã que a gente vê hoje em dia, de pessoas que se dizem cristãs, mas não tem nada a ver com Cristo. Eram cristãs de fato, e ali a gente conseguia ver toda a conversa que eles traziam, e era muito agradável. Mesmo os assuntos mais sérios, você queria ouvir porque era muito agradável. E o outro, que é o Vida Louca, que era meio que feito por cristãos, apesar que hoje em dia... tá cada um na sua, era o Gorila Polar. Adoro os nomes, gente. Adoro os nomes, sério. Que nomes maravilhosos, gente. Pelo amor de Deus. O Gorila Polar, maravilhoso, porque, assim, a gente criado na igreja, né? Eu fui adolescente pra igreja, sempre tinha aquele negócio, não pode, não pode, não pode. E eu sempre fui meio que marginal nessa parte. Eu era da igreja, mas assim, como Felipe, eu gostava de Oficina G3, que é banda de rock. Eu gostava, rock cristão, no caso.
Eu gostava de Apocalipse 16, que é rap gospel. Eu sempre gostei mais desse Eram uns caras marginal. que, apesar de ter o rótulo cristão, a própria igreja falava, esses caras não, esses aí são esquisitos demais pra ser cristão. E eu passei muito por isso na igreja, porque assim, eu era ator de teatro mesmo, e a igreja não via muito bem. Como assim você é ator de teatro, essas coisas não pode, que a igreja sempre teve muito isso. Eu era o baterista, e quando eu entrei, na época ainda era mal visto bateria, e por aí. Então, eu disse, cara, eu sou marginal, por que eu não vou gostar das coisas marginais? E o Gorila Polar tinha isso, era muita comédia. Era um dos melhores podcasts de comédia que existe. Infelizmente, hoje em dia eu acho que mesmo que achar o episódio, a gente não consegue mais ouvir, não consegue mais clicar. E eu até conversei com um cara de lá, que é DVD Castilho, que hoje ele tem o Elementar Show. E ele fala, cara, é melhor deixar sem ninguém poder ouvir, porque talvez a gente fosse preso. Talvez fosse. Até porque isso é, sei lá, de 15 anos atrás. 15 anos atrás tem coisa que não envelhece bem, a gente sabe. Sim, sim. Exatamente. Total. Então, mas eu confesso que a época, não sei se hoje, sendo já um velho, eu me divertiria tanto. Mas é bom guardar essa memória de muita diversão com eles. Legal. Eu queria entrar num assunto agora que eu acho que permeia bastante, principalmente isso que a gente está falando do podcast, de quais foram os usos, né, de podcast, que é a gente começar a produzir, né? É muito legal porque, diferente, eu acho que o podcast, ele veio, principalmente no fazer podcast, ele veio mais fácil, por quê? Quando a gente olha para o YouTube, as pessoas precisavam de uma câmera boa, de áudio bom. Então, o YouTube, até hoje, é mais difícil fazer YouTube, porque você precisa de mais elementos para fazer isso. Hoje em dia, você consegue fazer um podcast com o seu celular. E hoje em dia, os celulares estão cada vez... Tudo bem que se você fizer um podcast com o celular e com o microfone que a gente está usando aqui, vão ter qualidades diferentes, mas o celular já saiu daquilo que era, sei lá, 10 anos atrás, de ser, tipo, parece que estava numa caixinha de abelha. Então, a tecnologia foi melhorando e é mais fácil produzir o podcast, principalmente um podcast como esse, que é o Coffee X, que é só áudio. Então, eu acho que isso facilitou pra caramba. E aí, eu queria entender um pouquinho como que foi isso pra vocês. Como que vocês começaram a produzir podcast? Agora eu vou começar com a Ananda. Como que você começou, Ananda? Foi em 2019. Eu tinha muita vontade de criar alguma coisa. Eu queria algo mais falado, né? Na época eu não queria uma coisa escrita. E aí o que veio na cabeça de primeiro? Um canal no YouTube seria a coisa mais óbvia. Porque muitas pessoas estavam criando canais de YouTube na época, ou coisas no Instagram, vídeos pro Instagram. E aí, justamente, Felipe, como tu colocaste, eu comecei a pensar nos equipamentos, em tudo, iluminação, e eu pensei, eu quero fazer uma coisa com uma qualidade audiovisual boa, eu não vou conseguir entregar uma coisa no YouTube. E aí eu comecei a ver, eu ensaiei, eu cheguei a gravar alguns vídeos, e eu via que eu não tava confortável, eu sentia que eu queria uma coisa, tipo, sentar na sala de alguém e começar a conversar, eu queria uma coisa assim. E o YouTube, pelo menos naquela época, eu sentia que o formato não batia. E aí eu pensei, gente, mas é óbvio, como é que eu não pensei nisso antes? Eu escuto tanto podcast, eu vou criar um podcast. E aí eu fui pesquisar como criar um podcast. Essa era uma época que a imigração para Portugal estava bombando. Eu recebia muita mensagem sobre viver em Portugal, como é que é, quanto custa, oportunidades, desvantagens, vantagens, enfim. E aí eu pensei, esse vai ser o tema do meu podcast. Caravela Brasileira era o nome do podcast, um podcast bem experimental, sem muitas pretensões. E eu convidei uma amiga para fazer comigo, para iniciar o projeto comigo, porque eu não tinha coragem de dar a cara a tapa sozinha, eu tinha muita insegurança, né? Enfim, faz parte do processo. E aí, foi assim que eu criei o meu primeiro podcast. E olha só que interessante, né? Sobre como isso acabou também impactando a minha vida profissional. Porque poucos meses depois, eu comecei a trabalhar pro Spreaker, né? Que é uma empresa da área de podcast. E assim, eu não fui contratada porque eu tinha um podcast. Mas o fato de eu saber como fazer o podcast, e eu já estava usando a plataforma como cliente, permitiu que eu
apresentasse webinars, escrevesse e-books, criasse vários conteúdos, porque eu já estava tão imersa. Então aquilo me deu um estímulo profissional muito grande, acabou impactando a minha vida profissional muito positivamente naquela época. E aí depois, né, eu fui criar a Era do Áudio, já um podcast mais estruturado, mais profissional. Mas enfim, o começo foi assim. Pô, que legal. É muito doido isso, porque você falando que o podcast, né, influenciou em você conseguir desenvolver o seu trabalho porque era uma plataforma de podcasts, né? Eu me lembro que eu comecei a trabalhar numa fintech em 2017, 18, e eu tava fazendo esse movimento de carreira, porque eu era professor de inglês, eu fiquei 8 anos na área de inglês e eu estava fazendo essa movimentação para trabalhar na área de publicidade com texto. Eu estava começando a entrar como redator publicitário e tal. E aí eu fiz uma entrevista numa fintech e aí eu me lembro que depois eu ouvi essa história do meu chefe, do cara que me contratou. E aí ele falou assim que ficou entre eu e mais uma outra pessoa. E o fator que me colocou à frente dessa outra pessoa foi porque eu fazia podcast. Eu tinha podcast publicado porque ele queria criar um podcast dentro da empresa. Ele falou, cara, esse cara tem essa habilidade, ele vai conseguir fazer isso rápido aqui pra gente, ou pelo menos ajudar, enfim, né? Então isso foi uma coisa que me colocou à frente desse outro candidato ou candidata, não lembro se era homem ou mulher. E também na tua colaboração com o Spreaker, né, Felipe? Porque, né, com copywriting, etc., tradução, o fato de tu ter tido um podcast, na minha opinião, foi fundamental, porque tu já conhecia podcast, já fazia podcast e poderia fazer textos e traduções bem feitas, com o vocabulário necessário. Então, eu acho que isso também foi muito importante. Sim. Legal falar, né, que eu e a Ana, nós nos conhecemos por causa do Gabriel Tuller, que já esteve aqui em vários episódios. E, se eu não me engano, foi em 2020. Pode ser. Tava na pandemia já. E aí, acho que você postou no Twitter que precisava de alguém para fazer a tradução e localização do site e tal, do aplicativo. E aí o Tuller fez essa conexão. Foi muito legal, assim, porque é interessante a gente... Eu já falei várias vezes para várias pessoas que começaram a fazer podcast, eu falei, cara, a comunidade da galera que faz podcast, eu não tô falando dos grandões, né? Porque os grandões eu não sei, porque eu não sou grande, então eu não tenho como falar. Mas eu sei que a galera da comunidade é uma galera que se ajuda muito. E aí, por exemplo, o Tuller já tava... A gente não conversava muito, já fazia algum tempo, porque a gente teve podcasts semelhantes durante um período, depois acabaram os podcasts, cada um foi pro seu lado, e a gente não conversava, mas a gente se conhecia, e o Tuller sabia que eu falava inglês, que eu trabalhava com texto, e que eu já sabia, e que eu tava no universo de podcast. Então, quando você procurou, ele falou, putz, eu conheço um cara que talvez seria uma boa, né? Então, ele fez essa conexão que funcionou muito bem, eu acho que eu fiquei, se eu não me engano, 2 anos trabalhando nesse projeto com o Spreaker, até que o projeto, acabou. Simplesmente terminou tudo que tinha pra fazer e acabou, né? E foi bem legal. Você, Henrique, como que você começou a fazer podcast? Antes de falar sobre isso, eu queria dizer aos nossos ouvintes que, pelo visto, temos nepotismo nesse podcast aqui. O famoso QI, tem. Eu pior que eu não posso falar muito, porque eu sou o editor do podcast. Nossa, 100% aqui, todo mundo tá... Ninguém tá santo aqui nesse podcast. Joguei a pedra e voltou em mim, isso é um absurdo. Ai, adoro. Então, o podcast, como eu falei, sempre teve na minha vida, né? Sempre que, após meus 30 e poucos anos, o podcast sempre teve comigo. Primeiro foi quando eu passei por depressão braba mesmo. E aí era quem eu tinha, era meu cachorro, e o podcast me ajudou muito na minha sanidade mental. E aí, falando em sanidade mental, cortamos para 2021, janeiro de 2021. Alguém lembra o que estava acontecendo? Pandemia, né? Pandemia. Estava, mais uma vez, em casa, meu cachorro e eu. Moramos só nós dois. Veja-se a ordem de prioridade na minha fala. Estávamos meu cachorro e eu. E, cara, eu sempre fui uma pessoa que eu gostava muito de abraço, de estar junto. E não dava. Não tinha como, né? Não tinha como sair de casa, não tinha como abraçar as pessoas da igreja. Não sei se saiu, mas meu cachorro quis participar agora. E eu tava começando a ficar muito mal. Começando a ficar muito mal de cabeça, e eu digo, cara, o que é que eu faço?
porque a gente não via luz nenhuma no fim do túnel. E aí me veio a ideia, por que eu não faço um podcast para conversar com as pessoas? Porque é algo que eu sempre amei ouvir as pessoas. E no podcast eu poderia fazer isso. Até por isso o nome do meu podcast, Errado Não Tá Podcast, porque eu pensei, eu vou trazer pessoas para contarem suas histórias. E se a pessoa está contando sua história, ela não está errada. Ela vai simplesmente poder contar. E eu digo, isso vai me ajudar, vai me aliviar muito. Só tinha uma questão, eu digo, tá, beleza. Eu vou conseguir gravar com as pessoas online para fazer o podcast, mas eu não sei nada de como gravar online. Como é que eu faço isso? Eu não sabia de microfone, eu não sabia de edição, nada. Eu comprei um fone Bluetooth, daqueles que encaixa mesmo, in-ear, e aí virou famoso, eu só tinha um fone Bluetooth e um sonho. Era o que eu tinha. E aí eu digo, cara, como é que eu vou fazer isso se eu não sei de nada? Eu digo, bem, vou chamar 2 pessoas que eu conheço, porque aí isso já ajuda, vão me dar mais segurança no primeiro. Chamei dois amigos meus e gravamos pelo StreamYard, se não me falha a memória. O primeiro eu digo, cara, dá pra gravar por aqui. E aí editei, que hoje ouvindo, cara, que edição ruim, que som ruim, mas que fica de... Não, porra, esse aqui foi meu início. Né? Até hoje eu guardo a caixinha dos fones Bluetooth, que já não funcionam mais hoje, mas para lembrar como eu comecei. E ali eu comecei, eu fui chamando pessoas. Tem pessoas muito famosas, eu já entrevistei pessoas muito famosas mesmo. É um que nós gostamos muito, o Felipe e eu, que foi uma entrevista massa, foi com o Duca Tambasco, baixista do Oficina G3. Já conversei com a galera do Mundo Sem Fim, Renan e Michele, que, cara, melhor papo da minha vida, as pessoas mais agradáveis que eu já conversei na vida. Mas eu também conversei com pessoas que ninguém tem a mínima ideia quem é. E pra mim são os papos melhores, não vou mentir. Porque são os papos que você não espera, entre aspas, nada, e que sai aquela coisa tão boa. Então, o podcast pra mim é maravilhoso por isso, porque você pode dar voz a muita gente que, cara, eu não tenho a mínima ideia quem é essa pessoa. E você vai ouvir, é um papo sensacional. O melhor papo que eu tenho no podcast, eu conversei, antes eu tinha locks, né? E eu conversava com, pra quem não conhece dreadlocks e tal, e eu conversei com a pessoa que fazia os meus locks, o marido e a esposa. E do nada, só conversando e tal, e de repente surgiu a questão da história do nascimento da filha deles. E, mano, é simplesmente um milagre. Tanto que eu tive que dividir. Em uma, eu dividi pra história dela, principalmente, e na outra foi só a história do nascimento da filha dela, de tão milagroso que foi, de tanta coisa que aconteceu. E até hoje eu digo, tá, muita gente não ouviu esse episódio, porque vai olhar e diz, eu não sei quem é. Mas as pessoas que ouviram chegam pra mim e dizem, mano, obrigado por isso. Então essa que é a questão. Eu não quero números. Eu acho que eu nunca vou ter números mesmo, porque não é o que me importa de verdade. Mas eu sei que eu tenho histórias massas para que as pessoas possam ouvir. É nessas histórias cotidianas, conversando com pessoas, a gente descobre histórias incríveis. E quantas histórias ainda não foram contadas, né? E de várias regiões do Brasil, né? Histórias das nossas famílias, por exemplo. Eu lembrei agora de um podcast que se chama Raízes, do Caio Santos. Ele é um produtor de podcast de Pernambuco. Foi um dos finalistas, vencedores do programa Sound Up do Spotify. E o podcast Raízes é um podcast em que ele conta simplesmente a história da família dele. Ele entrevista mãe, tias, etc. E quantas histórias, né, existem que a gente não conhece. Eu sempre penso nisso. Eu até penso, né, que seria muito legal fazer um podcast, assim como tu comentou, Henrique, entrevistando amigos conhecidos, a pessoa que, sei lá, a pessoa que vende o pão, sabe, na esquina. Enfim, tô aqui viajando um pouco, mas com certeza aí tem história boa pra contar, sabe? Muito doido isso, porque é isso, né? Essas histórias, e eu acho que esse tipo de podcast, ele tem um público muito específico, assim, que são pessoas que gostam de histórias. Uhum. E aí a pessoa, por exemplo, quem gosta de história, cara, por exemplo, eu gosto muito de ver filme ou ler livro. Por quê? Porque eu gosto de histórias. Então não interessa se essa história tá escrita, se essa história tá visual, se é só o áudio. Então, tipo, é isso, chama atenção. E principalmente quando você tá ouvindo a história de uma pessoa com uma boa edição, né? Com uma boa ambientação, que
o podcast tá aí pra fazer, né? Então, tipo, cara, é sensacional, assim. Eu acho que dá pra fazer... Cara, depois de... O Henrique, inclusive, edita um podcast disso. Depois que eu vi que tem podcast de inseto... É inseto, Henrique, que tem o... Isso. Uau. Eu edito o MIP em Dia, que é sobre controle de pragas. É isso, cara. Dá pra fazer podcast de tudo. Tudo. Sim. É engraçado porque a primeira vez que o primeiro podcast que eu tive, né? Foi tipo uma experimentação e duas coisas que eu queria comentar é essa, de você voltar e ouvir uma coisa que você fez lá atrás, você fala, cara, que ruim. Mas ainda assim você tem tem um amorzinho ali, porque é o começo da sua história. Então, por exemplo, o meu primeiro podcast não está mais no ar, mas eu tenho os episódios. Então, volta e meia eu vou lá e falo, cara, são o que? Eu comecei a fazer podcast em 2014, então quase 10 anos atrás. Eu era outra pessoa, eu tava em outro contexto de vida, o mundo era outro. Então é muito legal fazer essas revisitas ao passado, né, pelo que a gente produziu. E o outro comentário é que você falou sobre números, né, Henrique? Você falou, né, acho que nunca vou ter números e tal. Eu tenho um amigo, o Bruno Guedão, ele tá sempre aqui no Coffee X pra gente falar de cinema. E ele criou um podcast recentemente não, já deve ter mais de um ano, que chama o Bicicletas Voadoras Cast, né? Que é os nomes maravilhosos, né? Eu não sei o que o pessoal tá tomando. O que o pessoal toma, gente, pra criar os nomes? Eu tô muito curiosa, mas enfim, ok, desculpa interromper. Interessante que são todos do grupo de Felipe, tá vendo que passando ali na rodinha e tal. Mas aí o que acontece? O podcast é pra ele falar de filmes, né? De filmes e séries também. Ele acaba de assistir uma coisa, ele vai lá e dá as primeiras impressões justamente pra falar se compensa a pessoa. É tipo o que eu faço aqui no Coffee X com o Opinião do Barista. E aí ele foi conversar comigo e ele falou, cara, eu tô querendo criar um podcast novo e tal. E ele já tem outros podcasts também, a gente já teve podcast junto. E aí ele falou, mas é só porque parece que a gente consome as coisas e a gente quer colocar pra fora. É mais a ideia da gente se expressar do que ser ouvido, necessariamente. Principalmente pra nós, Pra nós eu tô falando do meu caso e do Guedão, né? Que eu não faço podcast profissionalmente. Eu não ganho dinheiro com podcast. Nem eu. Tenho o meu trabalho, eu tenho o meu trabalho, mas o podcast é um hobby. É uma coisa que... Hoje em dia, eu já enxergo não só como um hobby, mas pra mim, hoje em dia, já virou portfólio, praticamente. Não é só hobby. Sim, exato, pra mim também. Mas não é pra ganhar dinheiro. Então, é meio que essa relação, né? Ao mesmo tempo que eu quero muito me expressar e tal, hoje em dia eu já tenho esse pensamento um pouco, eu falo, cara, os meus textos têm que estar bem escritos, tudo isso porque outras pessoas vão, né? Quando eu estou trabalhando aqui como host, eu estou mostrando para as pessoas se eu tenho habilidade ou não de falar em público, de conversar bem com as pessoas, então tudo isso influencia, né? Então, muito legal isso, essa parada da gente querer se expressar. Eu queria entrar um pouquinho aqui nas histórias. Eu não sei se vocês têm histórias engraçadas de gravações. Por exemplo, aqui com a gente tentando... O Henrique tentou falar e aí começou a acontecer o apocalipse atrás dele, né? Eu fui começar o podcast e isso tava... É legal que chegou a encomenda pra mim nesse momento que eu gravei. Agora vai passar um helicóptero, meu amigo. Peraí, meu irmão. Então, tipo... Histórias de, sei lá, perdeu gravação inteira, convidados peculiares, vocês têm algumas dessas aí? Então, a minha memória é muito, muito ruim pra lembrar de história. Tipo, conta uma história de quando tal coisa aconteceu. Eu sou a pior pessoa, pior convidada pra trazer histórias, mas algumas coisas inusitadas que acontecem às vezes. Por exemplo, tu vai entrevistar uma pessoa, uma empresa, né, enfim... obviamente não vou citar nomes aqui. E aí tu vê que é meio casa do ferreiro espeto de pau, sabe? Aconteceram algumas situações assim, que eu fiquei, gente, como assim? E aí eu fico pensando, será que de repente a pessoa não tá levando a sério o meu trabalho e por isso não se preparou? Ou será que é sempre assim? Mas daí eu penso o seguinte, é tipo que nem aquela atriz que tá sempre maquiada, sempre com o cabelo arrumado pra gravar e quando vai na padaria tá... sem nada, tipo, não quer passar maquiagem por um mês. Eu fico pensando, eu acho que deve ser isso. A pessoa, ela tem toda essa estrutura em outro ambiente e quando, de repente, ela vai gravar, ela nem
Nem se prepara. Enfim, eu tô aqui tentando defender, nem deveria, mas enfim. Então, gente, uma galera que é tipo assim, poxa, sério mesmo, sabe? Enfim, então tem isso. E aquela que fala mal dos convidados. Ai, gente, que horror. E aí, outra coisa, por exemplo, assim, as duas pessoas não, mas 2 convidados muito de prestígio, né, que eu entrevistei, eu tive problemas que eu meio que passei vergonha, é óbvio, porque a Lady Murphy, ela está sempre presente, ela sempre impera. Claro. Então, com a Carol Pires, né, que é uma grande jornalista, criadora do Retrato Narrado, por exemplo, eu tive um problema de fuso horário com ela. Tô aqui em Portugal, ela tá no Brasil, e eu acordei no susto, achando que eu tinha perdido o horário da gravação. Mandei uma mensagem pra ela, Carol, tive um problema, meu Deus, a gente pode gravar meia hora depois. E ela falou, tá, mas a gravação não é, tipo, sei lá, 3 da tarde. E eu fiquei, gente... E eu falei, ai, sim, claro, desculpa, me atrapalhei, fuso horário, kkk. Enfim. E o Léo Lopes, né, nosso grande Léo, eu não sei o que aconteceu, mas assim, a gravação com ele ficou picotada em 6 partes. Ele falava, e daí caía, daí falava e caía. Não parecia ser um problema de internet, parecia ser um problema da plataforma. Ai, passei uma vergonha. Então, assim, não tenho nada engraçado, mas às vezes acontece isso, sabe? Justo com aquele super convidado vai dar um problemão, assim. Isso pra mim é sempre, assim, sempre acontece. Cara, esses problemas de gravação, por mais que a gente tome vários cuidados, que a gente tenha backup, cara, dá pra acontecer de tudo. Eu me lembro que eu gravei 3 vezes seguida, tipo, não o mesmo episódio, mas o mesmo formato de episódio. Eu tenho um amigo que tem o Super Pocket Show, o Eduardo de Oliveira, e aí ele faz... O podcast dele é de comédia, então a gente conversa sobre coisas inusitadas, assim, e tal. E aí, a gente foi gravar, inclusive, era eu, ele e o Gabriel Tuller. Nós, numa tarde de sábado, há muito tempo atrás, ele chamou a gente e falou, cara, eu queria gravar um podcast meio que de batalhas. Aí era tipo assim, batalhas entre personagens da cultura pop. Então, iam ser personagens que tinham semelhanças, só que eram semelhanças de um jeito engraçado. Então a gente tinha um Thor contra o Chapolin Colorado. A gente discutia sobre quem ganharia numa parada dessa. E o episódio dele não é grande, né? É um episódio de meia hora, 40 minutos no máximo. Então a gente gravou o primeiro, e aí tava todo mundo captando o seu áudio, e a gente tinha um backup, olha só. Deu pau em todos. Deu pau no backup e deu pau no áudio de pelo menos um dos 3. Então, tipo... Deu pau em um, fica completamente picotado, porque como é um podcast de comédia, a gente fala em cima do outro, Claro. Faz uma piada, então isso depois se resolve na edição, né? Aí beleza, aí o Edu falou pra gente, cara, perdemos tudo, o que nós vamos fazer? Como eu e o Tuller, acho que a gente tava à toa, a gente falou, cara, vamos gravar de novo. Aí a gente tentou com o mesmo tema, repetindo as mesmas piadas, tentando repetir as mesmas reações. Não tava ficando muito bom, mas tava saindo. E aí a gente perdeu de novo. Deu pau em alguma coisa. E aí na terceira vez, aí o Edu falou, cara, vamos trocar o tema, porque não dá pra fazer pela uma terceira vez, vai ser insuportável pra gente. E aí ele falou, vocês animam fazer de novo? E a gente, vambora. E aí a gente gravou de novo, aí eu não lembro qual foi o tema. E aí deu certo, e saiu o episódio. Mas pela terceira vez, numa tarde assim. Então a gente ficou, tipo, umas 2h30 gravando, e a gente gravou 3 versões que saiu só um, né? Se a gente tivesse gravado 3 episódios, tava maravilhoso, porque ele tinha vários episódios pra lançar, mas não, foi 3 pra 1, né? Gente. Uma dúvida nesse episódio que não foi ao ar. Quem ganhava entre Chapolin e Thor? Chapolin, com certeza. Chapolin ganhava. Também sou time Chapolin. Eu não lembro dos argumentos, mas eu acho que... Não, mas não precisa ter argumento. É óbvio. O Chapolin, acho que ele tem uma arma que paralisa, se eu não me engano. Tem umas paradas assim, então já... Buzina já tá... paralisadora. Isso, exatamente. Parabéns, você fala que sua memória não é boa, mas você lembrou o nome da buzina não, do essas Chapolin. coisas não tem como, né? A pílula de nanicolina também, Exato. essas coisas. Inesquecível. Além da marreta, obviamente. Da marreta biônica, né? Eu me lembro desse nome. Mas e você, Henrique? Você tem alguma história engraçada, inusitada? Não precisa ser engraçada, pode ser, sei lá, só interessante, diferente, sei lá. Eu falei do primeiro episódio, né? Que eu tinha um fone Bluetooth e um sonho. Só que eu não tinha a mínima ideia nem o que era backup. Você falou de backup e tal. Então vamos ao segundo episódio. Segundo episódio, muito bom, agradável, uma conversa muito boa.
e com 45 minutos de episódio eu noto que não tinha gravação nenhuma sendo feita. E aí eu chego pros dois entrevistados e digo, pessoal, a gente pode começar de novo, sendo que era o meu segundo episódio. Só muito solícito, fomos, e aí deu certo. Mas eu confesso que nunca mais eu esqueci um backup na vida. Nunca mais eu esqueci um backup na vida. Nem quando não sou eu que tô participando, eu sempre falo do backup, pergunto, porque foi muito complicado. É horrível porque tem essa de, tipo, você refazer nunca vai ficar tão bem quanto o primeiro, que a reação era genuína, né? Você tava sendo você mesmo. Então, quando você refaz, você meio que... vou refazer essa piada aqui, vou refazer essa... A piada não sai... Ai, gente, nunca aconteceu comigo de perder o backup, mas então eu acho que sempre tem a primeira vez, porque todo mundo tem uma história dessas, eu acho que ainda vai acontecer. Ai, meu Deus, que medo, espero que não. Espero que não aconteça. Porque, putz... É muito chato. Não, pior que assim, esperar que não, mas vai acontecer, não tem jeito. Tipo, perder backup ou não gravar, ou achar que tá gravando e não gravar, né? Isso... Assim, quando são pessoas que estão acostumadas a fazer podcast, ainda é menos mal, porque... Como você disse, geralmente todo mundo tem uma história disso. Sim. E as pessoas entendem e falam, putz, eu sei, né? e tal, Verdade. é difícil, Mas quando é um convidado de fora, assim, que mal sabe o que tá acontecendo, ele só ligou o link ali e tá, putz, aí é... Ou uma pessoa que tem pouco tempo, que depois vai ser muito difícil gravar de novo, às vezes, né? Também tem. Sim. Eu contei, mas eu separei 3 coisinhas, três historiazinhas rápidas. A, de ter começado a gravar 45 minutos depois, ou seja... 45 minutos é um tempo de um jogo de futebol. Pra ver o tempo que a gente tinha perdido, era quase o episódio inteiro. Mas acontece. Uma que me deu muita raiva e até hoje o senhor precisa trabalhar no meu coração, porque eu nem ouço mais as músicas desse, como chamamos aqui no Rio Grande do Norte, Infiteto. Pela pronúncia parece ser bem ruim. Isso. De vez em quando eu falo algumas palavras com o Felipe tem a mínima ideia o que se trata. Mas Infiteto, com essa ênfase, você já tem ideia do que seja. Eu sou cristão desde a minha adolescência e tinha um cara que eu era muito fã. Eu nem vou dizer qual a vertente dele, porque no meio gospel só tem 2 que são muito, muito conhecidos nisso, e aí ou vão descobrir quem é ou vão julgar o coitado do outro. Mas tinha um cantor, um músico, que eu queria muito gravar com ele. Eu disse, cara, vamos, né? O não já temos, vamos atrás da humilhação. Beleza, conversei com o cara, mandei pauta, fiz tudo. Questão de fuso, eu tinha que gravar num horário diferente, aquele morando nos Estados Unidos, beleza. Cheguei no dia, cadê o cara? Nada do cara. Isso porque já tinha confirmado. Nada do cara, manda mensagem, o cara não responde. Cerca de 3, 4 dias depois, poxa, cara, esqueci. Mas vamos gravar de novo? Eu digo, não. Vamos não. Por que eu iria gravar com você se da primeira vez você já falou que não... Já mostrou que não quer? E ali eu aprendi muito. Ali eu aprendi que não é a questão do convidado. É a questão de quem quer ou não quer. Eu já tinha até passado por algo parecido, que eu tinha entrevistado uma pessoa, e aí famosinho também. Bem famoso, aliás. Mas que o cara... Não, acho que dá pra gravar 30 minutos. Eu digo, meu irmão, 30 minutos pro jeito que eu faço não vai dar nada, mas ok. Já tava ali mesmo. 30 minutos é o tempo pra começar a gravar, né? 30 minutos vai numa rádio ali, dá uma entrevista ao vivo na rádio e pronto. Agora podcast é difícil, né? 30 minutos. Bem viável. Aí o cara ficava, não, porque vão chegar uns amigos, tem não sei o quê, reforma. Tá? Não, beleza, fazemos. Não deveria ter falado o número do tempo, porque se a pessoa quiser ir atrás, vai saber mais ou menos quem é, mas eu não falei nomes. Ananda, sinta-se em paz que eu tô falando mal dos meus convidados também. Obrigada. E teve um episódio que pra mim é um episódio muito massa mesmo, que é com Michelle e Renan do Mundo Sem Fim. Foram muito gente boas mesmo. Numa passagem que eles estavam no Brasil pra passar alguns dias, que eu já tinha mandado e-mail pra Renan, um tempão ele mandou uma mensagem e fez, Henrique, tô no Brasil, quer gravar? Eu digo, bora. A gente gravou, foi muito massa. E aí por que eu tô lembrando? Porque nisso eles falaram uma coisa que nunca tinham falado, que era como tinham se conhecido. Quem deu em cima de quem e tal. Aí eu fiz um cortezinho e lancei no YouTube. Até hoje, é o que tem mais visualizações
do meu... É a fofoquinha, né? Do meu A podcast galera é a quer saber da fofoquinha. fofoquinha. Aí, qual é a questão? 99% das pessoas acham que é do Mundo Sem Fim. Não sabem que é do meu podcast. Aham. E aí, eu recebo, por exemplo, eu fui dar uma olhadinha aqui rápido, tá com cerca de 45 mil visualizações. Eu nunca vou ter isso no meu podcast juntando tudo. Só que as pessoas entram e aí, praticamente toda semana, quando sai vídeo deles, eu me divirto, porque umas senhorinhas mandando mensagem faz: ai, Michele, parabéns porque você falou não sei o quê. Renan, não sei o quê. É que provavelmente aparece como um vídeo relacionado do canal deles e aí, né, o SEO tá lá funcionando Vem muita bem. gente depois que assiste algum episódio deles. Aí eu fico só rindo porque umas senhorinhas do nada mandando parabéns pra eles que adoram o casal. Eu digo, acontece. Ai, ai. Podcast causa isso, né? A gente dá pra, sei lá, ficar algumas horas aqui falando de histórias de podcasts, de convidados, enfim. Mas eu queria só me encaminhar pro final agora. E aí, no começo do episódio, eu brinquei, né, que o podcast, que a gente sempre tinha essa piada, né? Todo ano fala, esse ano é o ano do podcast, né? E aí, acho que eu não sei se foi no meio da pandemia ou pouco antes da pandemia, começaram os podcasts que hoje a gente se refere como os MesaCast, né? Que são a galera que tem a mesinha, a TV no fundo. E aí, meio que, para bem ou para mal, os caras meio que aumentaram o conhecimento das pessoas. Para mal, no meu caso, que hoje em dia as pessoas acham que podcast é vídeo. Ai, sim. Só funciona, né? Inclusive... O suspiro da Nanda foi perfeito. Às vezes as pessoas falam bem assim, qual que é o seu podcast no YouTube? Eu falo, cara, não tem no YouTube. Tipo, não tem, só não tem. Então, você procura aí no Spotify. Se contente em não ver meu rosto. Mas enfim, para bem, hoje em dia eu acho que tem pessoas que começam a assistir e aí elas falam, essa mídia é legal, e aí começam a procurar e aí saem do YouTube mesmo e vão procurar os outros podcasts e descobrem, né? Então, hoje em dia, podcast se tornou uma coisa mais popular no Brasil. E, como eu disse, ficou muito popular essa questão do MesaCast e tal. E eu queria ouvir um pouco de vocês, como que vocês enxergam, porque eu também tenho essa impressão de que meio que saturou um pouco. Todo mundo tem um MesaCast agora e tal, e acho que a galera tá um pouco mais cansada e estão começando a ir atrás dos podcasts mesmo, de áudio e tal. Acho que tem muita gente que, até amigos próximos que não consumiam podcast, começaram... Tipo assim, eu falo que eu tenho podcast há anos e eu tenho amigos que nunca escutaram. Aí começaram a escutar os MesaCast da vida, enjoaram e falaram, não, Felipe, você tem podcast, né? Qual que é? Deixa eu ir lá ouvir. Então, eu queria ouvir de vocês qual que vocês acham que é o futuro aí dessa mídia, se vocês acham que ainda tem mais pra onde crescer, se essa onda do MesaCast vai acabar, diminuir, enfim, o que vocês acham nesse sentido? Começando com a Ananda, que é a nossa profissional aí do mercado de podcast. Gente, enfim, tô um pouco enferrujada, tô uma profissional enferrujada, mas vamos lá. Eu fico feliz com a tua fala, Felipe, sobre esses MesaCasts serem uma porta de entrada para os outros podcasts, né? Os podcasts raiz. Porque eu tenho uma dúvida, sabe? Já que eu vejo muito que esses podcasts que vão pro YouTube, esses MesaCasts, muitas vezes são entrevistas com celebridade. Sabe, eu vejo que tem muito essa vertente de chamar uma cantora, uma atriz, uma pessoa que é, tipo, conhecida nacionalmente, essas super celebridades, e eu não vejo assuntos muito nichados, assim, no podcast que tá no YouTube. Eu posso estar desinformada, pode ser que tenha, assim, muito MesaCast de assuntos nichados, mas eu vejo muito entrevista com a Sandy, entrevista com, sei lá, o Bruno Galhaço, enfim, essas coisas assim. Mas o que eu acho o que eu tenho visto, tá? Os streamings cada vez mais apostando em originais, né? Ou em podcasts exclusivos com influencers, porque pra eles eu acho que é o que dá mais retorno. Então eu acho isso bem negativo, né? Para os criadores independentes. Eu vejo que essa é uma tendência, assim, as plataformas querendo trabalhar com celebridades, com atores, com influencers.
e criadores independentes perdendo um pouco de espaço, e talvez eles têm que criar mais a sua coisa mesmo, ir para um caminho mais independente. O que eu acho até bom, porque aí tu pode distribuir teu conteúdo, né, para todas as plataformas. Mas uma outra coisa que eu acho que pode acontecer, o conteúdo ele ser melhor aproveitado, porque os podcasts têm uma duração de 45 minutos muitas vezes. Estou falando do grosso dos podcasts, porque claro que tem podcasts mais curtos. E, por exemplo, podcasts que podem virar um livro, que podem virar um audiobook, que não é o mesmo conteúdo do podcast, mas que pode ser uma versão condensada das entrevistas, um livro com curiosidades sobre aquela gravação do podcast. Por exemplo, alguém que é muito fã da Rádio Novelo, da Praia dos Ossos. De repente, o Praia dos Ossos pode ter um livro com fotos de documentos, com histórias, com curiosidades de gravação. Ou então, um podcast de entrevistas pode ter um audiobook com, uma parte mais enxuta, mais condensada das 10 melhores entrevistas do ano, entende? Então, assim, reaproveitar o conteúdo para também gerar mais receita para esse criador, eu acho que é uma tendência que pode rolar. Por exemplo, eu tô trazendo uma referência que eu sei que é mais ou menos recente, é do ano passado. Tem um podcast que se chama Office Ladies, que é com a Jenna Fischer e com a Angela Kinsey, que são do The Office. Não sei se vocês assistiram. Uhum. E elas têm um podcast. Elas criaram um audiobook, que não é o mesmo conteúdo do podcast, é um audiobook, e elas lançaram um livro. O livro que tem muita foto, tem muito relato da época da gravação, bastidores, e tem muita foto. Essas fotos é uma coisa que o audiobook não vai conseguir reproduzir, né? Então, assim, eu acho que tem espaço pra crescer, assim, no mercado, transformando o teu podcast em outras coisas, sabe? Eu acho que assim como as pessoas que são muito aficionadas por um podcast podem comprar caneca e podem comprar merchandise, né? Tipo assim, camiseta, casaco, eu acho que também pode comprar, de repente, um livro ou uma coisa assim. Talvez eu esteja sendo um pouco otimista demais ou ambiciosa, mas eu acho que tem espaço para isso e isso não tá sendo feito, sabe? Aqui no Brasil tem um exemplo também, que tem a Carol Moreira e a Mabê, que elas fazem o podcast Modus Operandi, que é um podcast de true crime e que se tornou livro. Eu não sei qual é o conteúdo do livro, se o livro traz coisas dos episódios, ou se o livro fala sobre... Porque é modus operandi de serial killers, né? Então, Sim. Eu não sei se elas entram nesse assunto específico ou se são histórias dos podcasts. Então, realmente é uma coisa que dá pra fazer, só que não muita gente faz, né? Até porque publicar livro também não é tão simples, né? Então, aí vai pro outro mercado literário, né? Vai pro mercado literário e eu acho que tem um custo muito grande e é uma coisa bem nichada, então não é um best-seller que toda a população vai querer, né? Então tem todo esse outro lado, mas eu acho que tem espaço, porque assim, Sim, o podcaster, eu acho que ele tem dificuldade de ganhar dinheiro. Então, estar atento a essas coisas, de repente transformar teu conteúdo em outra coisa, pode ser um caminho, sabe? É mais nesse sentido. Enfim, vamos ver, né? Quem viver, verá. Vamos ver. E a gente tem outras vertentes também, que é no caso, por exemplo, aqui, o Henrique é editor, né? Então, tipo, a gente tem esse outro caminho aí que, com a profissionalização, acho que, dos podcasts no Brasil, existem pessoas, vou dizer, eu mesmo, eu amo fazer podcast, mas eu não amo editar podcasts. Nem eu. Então, tipo, eu edito... Eu tenho mais outros 2 podcasts, eu edito e tal, mas assim, cara, em algum momento eu vou enjoar já, e aí eu vou passar pro Henrique. Porque, Total. né? E aí, essa profissionalização também, eu acho que estão surgindo empresas que trabalham com áudio, e isso dá espaço pra muita gente, cara, muita gente. O que você acha, Henrique? Como que tá sendo isso pra você, assim, principalmente no seu nicho de edição? Eu acho muito interessante essa questão. E que bom que você já foi falando da parte da edição para não precisar falar tanto dos MesaCast, até para não perder possíveis clientes. Mas eu queria falar um pouquinho porque, assim, eu nunca vi os MesaCast como podcast. Para mim é um talk show no YouTube. Eu quero um talk show em TV, só que no YouTube. A diferença e a gente pega, por exemplo, um Jô Soares, que eu creio que vocês assistiram, que eu assistia muito, ele sabia o que estava falando. E às vezes ele tirava leite de pedras de exatamente convidados que ninguém conhecia e que se tornavam entrevistas lendárias até. Os MesaCasters não fazem isso. Como a Nanda bem falou, eles trazem celebridades. E aí, por que eles trazem tantas celebridades? E por que eles passam tanto tempo? Porque eles querem viver de cortes. É o que vai monetizar para eles.
Então eles vão colocar episódios de 6, 7, 8 horas e o povo dizendo, mas tá errado. Estão um pouco se lixando. Eles estão ali deixando para que o convidado fale e eles, isso aqui vai dar um corte e vai me dar dinheiro. Então, esse pra mim é o problema. Eu não vejo problema em você querer ganhar dinheiro, mas em você usar as pessoas somente para isso eu vejo errado. Porque a gente tem uma oportunidade de levar informação para muitas pessoas. E aí você abdica disso, porque não. Eu vou deixar o Felipe e a Nanda falarem bastante e depois vou tirar cortes para ganhar dinheiro com isso. Eu sinto, sei lá, pra mim é um pouco deprimente você ganhar dinheiro assim. Devo ser um romântico e tal, mas pra mim é muito deprimente. A parada do corte, eu acho que ela é tão... Tipo assim, a galera... Parece que o próprio produtor tá falando, cara, não compensa você consumir tudo, consome esse pouquinho aqui, sabe? Né? É claro que o que tá por trás é sim a view, né? Porque as pessoas têm mais dificuldade de ficar, 3 horas consumindo um conteúdo do que consumir, 8 minutos de uma thumbnail que ele cria com um título polêmico, né? Então, as pessoas vão clicar por isso, né? E esse título polêmico que nem sempre tem a ver com nem sempre o vídeo tá, né? também. Nem sempre tá no corte, né? Isso que é pior ainda, porque você é enganado. Porque você clica na parada e às vezes nem... às vezes o cara fala, nem é polêmico o que ele fala, às vezes nem é aquela fala, mas ela é distorcida pra virar um título pra você clicar, né? Ontem mesmo eu tava vendo um corte de algo que me interessava, eu já ia ver esse vídeo, mas eu olhei o título e digo, deixa eu ver. O cara era um título de algo que você não iria passar 15 minutos falando. Só como eu queria ver, já eu fui... E foi 8 minutos e nada do que estava no título. Quando deu 8 minutos e 21 segundos, ele falou por 2 segundos do que estava no título. Foi isso. E mudou de assunto. Não, eu acho que isso que tu trouxe, Henrique, que esses mesacasts, eles são muito como um talk show no YouTube, né? E os cortes também. É um corte de um vídeo de YouTube. Porque quando a gente pensa no podcast, o que é o podcast? É um conteúdo um pouco mais aprofundado, aquele conteúdo que se torna um pouco mais íntimo. É diferente, a experiência do podcast é diferente. Eu acho que isso que eles estão fazendo, tudo bem, a gente pode chamar de mesacast, eu acho que tem ali o seu valor. Mas eu fico pensando, pra mim, isso não é o podcast que eu conheço, não é o podcast que eu aprendi, que eu amo, entende? Isso é outra coisa, isso é meio que um galho separado, assim, sabe? Eu ainda tenho essa resistência, assim, talvez um dia eu mude de ideia, mas hoje, sabe, ainda sinto um estranhamento em relação a esses conteúdos. Eu assim. nem consumo. Você consome, Ananda? O podcast, geralmente, que tem vídeo, eu escuto ele no feed, normal. Por exemplo, porque tem pessoas que fazem podcast, no formato de podcast mesmo, mas que fazem vídeo, né? Nem inscrito no canal do YouTube eu sou, sabe? Eu sigo o feed no... Sim, eu também, porque se eu ficar 2h30 na frente da TV, vai ser pra ver uma série, vai ser pra ver um vídeo, não vai ser pra ver 2 cabeças, 3 ali falando, entende? Então, mas eu acho que como tem muita celebridade, a galera quer ver. Eu acho que tem muita gente que quer ver, porque eu quero ver como que vai estar a cara dela quando ela responder aquela pergunta sobre os namorados do passado. Sei lá, tô falando uma coisa aleatória, entende? Então, eu acho que a celebridade traz esse apelo de que as pessoas querem ver, ou um influencer muito famoso, sabe? Então, eu acho que tem um pouco isso, assim. É interessante que tem, assim, 3 podcasts que tem vídeo também e que eu vejo. São 2 de futebol, que é o Posse de Bola e o GE Flamengo, porque muitas vezes eles mostram alguma imagem. Sim. E aí também entra em outra coisa que às vezes me dá nos nervos, que é as pessoas que fazem vídeo, depois lançam o áudio sem tratamento nenhum e quem estiver ouvindo... Nossa. Que se e exploda. Fica fazendo referências a coisas visuais. Não. Não, isso me dá muita raiva. Teve um que eu ouvi e, assim, eu vou falar. Que foi exatamente do GE Flamengo. Eles chegou no final do que tava no feed e você ouve o diretor dizendo, pronto, essa parte aqui você corta. Isso no feed. Caraca. Eu digo, não, meu senhor. Aí depois, acho que de uns 3 dias, eu fui voltar e eles tinham tirado essa parte. Mas, cara, como é que você pode dizer que você edita esse podcast? Quebra completamente a sua imersão, a magia da parada que tá acontecendo. Totalmente.
E aí eu fico pensando, tá, obviamente quem edita um podcast desse, ele tem que fazer isso muito rápido porque ele é cobrado por isso. Mas imagina você colocar seu nome num negócio desse e alguém vê e dizer, você que edita isso aqui, cara? Desculpa, mas é bem complicado. E o outro que eu ouço e que eu vejo às vezes é o Radiofobia. Porque Léo muitas vezes faz a gravação do episódio mesmo, ele faz em vídeo. Acho que é uma vez por mês. E às vezes quando é algum assunto que eu quero ver, porque aí sim, eles mostram, teve um de videogame, que eles ficaram mostrando algumas coisas, tudo. Então, aí sim, ok. Mas mesmo assim, quando vai pro feed, Léo faz um tratamento. Apesar que ele consegue editar na hora também, que ele é genial nisso, que eu nunca conseguiria. Né? Ele já praticamente edita todinho ao vivo. Então, aí entra na minha questão como editor. Eu sempre digo que esse é o terceiro passo da minha vida como podcast. O primeiro foi ouvinte, depois eu comecei a produzir, e hoje eu sou mais editor do que podcaster. Até porque é o que me dá dinheiro, é o que paga minhas contas. Eu, depois que passei pela burnout, eu não sei se no futuro, mas eu ainda não consigo voltar no escritório. Me faz mal, me faz muito mal. Eu fiz um trabalho voluntário para uma igreja e eu aprendi muito com eles, porque era de um curta-metragem, os caras entendem muito, mas só por estar lá no local eu comecei a ter algumas coisas da burnout de novo. Eu digo, bem, não vai rolar eu voltar. E aí foi que eu intensifiquei mais ainda meu trabalho como editor, e diferente do que o Felipe falou, acho que a Nanda falou, eu amo editar. Eu amo editar. Muitas vezes eu tenho até, eu não vou falar o nome porque pode acontecer isso nas casas das pessoas, mas eu tenho aquele dispositivo da Amazon que a gente fala com ela e ela tem de segunda a sexta-feira um lembretezinho que é para eu descansar, porque senão eu vou. Eu continuo. Por exemplo, às vezes eu recebo ontem mesmo eu recebi um podcast que é para ser editado na próxima semana. Eu recebi à noite. Eu já fiquei, cara, eu preciso editar, eu preciso ver o que é que vai ter, mas eu digo, não. Eu preciso sempre, porque assim, quando eu recebo, eu já fico muito afim de editar. E eu preciso me controlar nisso para que eu não faça mais do que eu devo fazer. Por mais que eu goste, não pode ser algo que comece a ficar pesado. Aí vai a terceira questão. Eu, como editor de podcast, eu consegui vencer algo que foi minha vida toda. Vai ficar um pouquinho pesado essa parte do podcast, mas eu vou passar rapidinho. Com 6, 7 anos eu sofri um abuso, e aí isso me trouxe depressão pela vida toda. Hoje eu tenho 43 anos. Até os meus 41 eu tive essa depressão muito forte. O podcast me ajudou demais a vencer isso quando eu comecei a produzir, e agora como editor. Nós estamos em 2023. Em agosto de 2023 foi a primeira vez na minha vida que eu falei que eu sabia fazer algo bem, que era editar. Ah, que legal. Com 43 anos. Legal. E mesmo assim não foi fácil. Tem um amigo meu, que hoje é meu pastor até, que ele me dava broncas praticamente todos os meses, porque ele vinha elogiar meu podcast e eu dizia, não tá legal. E ele dizia, mano, tá legal. Até que chegou uma hora que ele fez, mano, eu não vou mais falar não, porque sempre que eu falo você diz que não tá bom. Só que eu digo, tá, eu vou tentar. Mas é porque minha vida toda eu acreditei que eu não sabia fazer nada bom. A depressão traz isso. E hoje, podendo editar o Coffee X, que eu amo editar o Coffee X, já falei isso pra Felipe, eu tenho uma gratidão imensa, porque ele me ensinou demais. Quando ele começou a acreditar que eu poderia editar o podcast, eu era ruim, eu ainda não era bom. Ele me ajudou muito. Mano, isso aqui, vê essa questão. E eu fui aprendendo. Muito, muito obrigado mesmo. Aproveitar e falar também de Cafeína e Thiago Rosas, que foram as outras duas pessoas muito, muito essenciais nisso. E assim, hoje eu mando bem. O dos insetos aí que Felipe falou, o MIP em Dia, ela acho que tá no 43, episódio 43 mais ou menos, que ela começou. E eu fui ouvir o primeiro, eu digo, mano, como assim? Que edição é essa? Eu botei a mão na cabeça assim, eu digo, não, por favor. Aí vê as edições hoje. Então, até na minha autoestima, ajudou demais. Hoje eu sou uma pessoa totalmente realizada editando podcast, e hoje eu consigo fazer o que eu sempre quis. Editar podcast me ajuda a realizar o sonho das pessoas, que era algo que eu sempre quis.
Até quando eu fui buscar um nome pra essa parte, eu coloquei de Rosa Edições. Rosa era minha mãe. E eu quero sempre lembrar dela, porque ela era uma costureira, analfabeta, que veio do interiorzão, que ninguém dava nada por ela, ela se tornou a melhor costureira daqui de Natal. Trabalhando em casa, numa casinha, fazendo tudo, e ela fazia coisas maravilhosas. Hoje eu tenho meu estúdio, meu mini estúdio aqui de 2x3, que aqui eu atendo Filipão, que tá no Sudeste, eu atendo Anderson, que mora em Los Angeles, eu atendo Soraya, que mora aí em Portugal, e assim eu vou indo. Eu atendo a pessoa mais maravilhosa do mundo, que se tornou minha amiga, que é Mari Carvalho, também no interior, no Sudeste. Então, todas essas coisas o podcast me proporcionou. Por isso que eu vou tatuar: o podcast salvou minha vida, porque salvou. Salvou na época da depressão, salvou na época da pandemia e salvou agora. Eu não tinha ninguém a recorrer, eu não tenho mais família, né? Não tenho pai, não tenho mãe, não tenho mais ninguém. E quando eu fiquei desempregado, eu digo, tá, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu preciso colocar ração pro meu cachorro. Desculpa se tá um pouco pesado isso aí, Filipão. Mas em abril desse ano, eu tava pesquisando como é que é a questão de Bolsa Família, para caso eu não tivesse nada, ter pelo menos o Bolsa Família, e vendo com quem eu deixaria meu cachorro, porque eu não ia ter como alimentá-lo. Para quem me conhece sabe que Tantinha é minha vida, né? Então eu tava nisso. E hoje não, graças a Deus eu tô conseguindo pagar minhas contas, né? Tô conseguindo construir meu nome. Eu fiquei tão feliz, desculpa se eu tô falando demais, mas agora já foi. Eu fiquei tão feliz no mês passado que eu mandei um vídeo para uma amiga minha e ela fez: eita, foi você que fez? Vou assistir. Aí quando ela acabou de assistir, fez: não foi você, porque tem esse erro que você não deixaria passar, tá, isso aqui não tá aparecendo direito o nome do cliente, tá... Ele, caramba, ou seja, as pessoas já estão começando a conhecer. Eu comecei como editor de podcast, hoje eu tô editando para redes sociais, para YouTube, tô conversando com uma amiga para ajudar no canal dela de literatura no YouTube também, e tô plenamente satisfeito com o que eu tô fazendo. Desculpa aí, Filipão, se eu falei demais. Que isso, não tem jeito melhor de terminar esse podcast do que um relato desse, cara, de que acho que de fato o podcast muda a vida das pessoas. Simplesmente isso, mudou a vida de nós três que estamos aqui. E eu tenho certeza que tem algum ouvinte aí, enfim, eu tenho vários ouvintes que são amigos podcasters também e eles têm as suas histórias. Então, eu acho que é isso. Não quero nem falar muito para não estragar aí esse momento que putz, é muito legal conhecer essa história e trazer essa história na sua primeira participação aqui, Henrique, do Coffee X. E que venham outras, tá? O negócio do contrato não existe contrato de editor não participar não, tá? Valeu, Felipão, obrigadão mesmo. Gente, então eu queria agradecer vocês por me darem esse tempinho aí de vocês pra gente trocar essa ideia e falar um pouco sobre essa mídia maravilhosa nesse dia que é tão importante, que foi cunhado aí como o dia do podcast no Brasil. E falem um pouco aí rapidinho os jabás de vocês, onde as pessoas podem encontrar o trabalho de vocês. Já emenda aí, Henrique, e fala sobre o seu podcast e os seus trabalhos aí de edição. Então, Filipão, Ananda, brigadão. Brigadão por esse podcast massa, esse episódio massa. Cara, foi muito bom. Bem, vocês podem me achar como De Rosa Edições. Lá vocês encontram meu portfólio, tanto com edições de podcast, de vídeos para YouTube, vídeos para redes sociais. Lá tem um link para o meu portfólio. E eu tô aqui para ajudar a realizar seu sonho. Vem conversar também. Uma das coisas que eu aprendi com minha mãe é que às vezes a pessoa está começando, não tem ninguém nem para ajudá-la a dizer, usa esse material. Pode mandar mensagem para mim que eu vou te responder sem besteira nenhuma. O que precisar, me chama. Se precisar de edição também é bom, porque isso ajuda a pagar minhas contas. Mas uma das coisas que eu coloquei para mim, não é o dinheiro que vai fazer pagar minhas contas e que vai me fazer deitar a cabeça no travesseiro. O que vai fazer isso é poder ajudar alguém, chegar no final do dia e dizer, bem, eu ajudei mais uma pessoa hoje. Parte de dinheiro, Papai do Céu manda. Então um cheirão bem grande para vocês. E ouçam também o Errado Não Tá Podcast.
É isso aí, todos os links aí do Henrique estão na descrição do podcast. E agora, para terminar, Ananda, fala aí o seu jabá, onde podemos encontrar você. Bom, gente, eu adorei essa conversa, adorei conhecer melhor vocês e também falar sobre podcast e também desabafar, por que não, né, sobre algumas coisas. Então, claro. Agradeço imensamente o convite. Eu sou @AnandaGarcia em todas as redes sociais e eu tenho um podcast, A Era do Áudio, em que eu entrevisto profissionais da indústria do áudio, produtores e também pessoas que trabalham em empresas, né, da produção do áudio, de áudio digital, podcast, audiobooks, etc. Também falo com dubladores. A Era do Áudio agora tá em pausa, terminamos a temporada em julho, mas se tudo der certo, voltaremos final do ano ou começo do ano que vem, tá? Já tô aqui dando explicação pelo sumiço. É isso, então, o Instagram da Era do Áudio é @Era do Áudio. E para trabalhos de consultoria, produção de conteúdo, escrito, gravado, pode me mandar uma mensagem aí em qualquer um desses canais que eu respondo, mando meu portfólio e falamos melhor. É isso. É isso, gente. Muito obrigado. Você também pode seguir o @CoffeeXPodcast no Instagram. A gente sempre posta os episódios por lá. E se você está ouvindo a gente pelo Spotify ou por qualquer outra dessas plataformas que dá para você dar joinha, estrelinha, classifica a gente aí para que a gente chegue a cada vez mais pessoas. Muito obrigado. Feliz dia do podcast para todo mundo aí. A gente se vê na próxima. Valeu. 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 Esse episódio foi editado por De Rosa Edições, @De Rosa Edições.